Vamos lá, então. Pastor, nós já estamos, então, no fim dos tempos, né? O Apocalipse? É interessante que as pessoas confundem Apocalipse com o fim dos tempos. São duas coisas diferentes. Apocalipse é um livro. A palavra Apocalipse, eu vou traduzir para o português. Revelação. É isso que significa. É uma revelação. E o que acontece é que, a partir do capítulo 4, o livro do Apocalipse, ele é repartido, né, em 9 partes, o livro do Apocalipse. Ele tem 22 capítulos, o livro, mas ele é separado em 9 temas, né? Então, capítulo 1, capítulo 3 fala da igreja. Então, Jesus é a igreja. Eu carrego o candeeiro, né? Ele fala para a igreja de Pérgamo, de Laodiceia, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, de Filadélfia. O capítulo 4 e 5, aí o que acontece? Deus está entronizado. Eu vejo o Cordeiro assentado no trono, é Jesus. O Cordeiro, no do Apocalipse, é Jesus. Ai, não chore, eis que o leão da tribo de Judá venceu. É isso que é o capítulo 4 e 5. O capítulo 6 e 7, ele fala sobre que... Eu estou separando aqui, estou na terceira parte do livro. Falei que tem 9 pedaços, 9 temas nos 22 capítulos. São as chamadas juízos selados. Quem abre os selos, gente, não é anjo, não. Quem abre selo é Jesus. Você vai lá, capítulo 6 e capítulo 7. Jesus abre o primeiro selo, aí vem um cavalo branco. Lembra dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Então lá. Inclusive, os 4 cavaleiros do Apocalipse são uma revelação que começa lá no Antigo Testamento. Lá atrás. No livro de Zacarias, capítulo 1 e capítulo 6 também. Fala sobre esse cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo amarelo. Tá? São juízos preparados, mas são juízos que querem trazer o povo de Deus para arrependimento. Não fica pensando que, vou te castigar, não. Pessoal, muita gente pensa, Arthur, que a maldição é para falar assim, tá vendo? Bem feito. A maldição é para trazer arrependimento para sua vida, cara. Opa, tem alguma coisa dando errado aqui. O que ele faz? Ele se arrepende e vem a bênção. O capítulo 6 e 7 é isso. O capítulo 7 e 8 fala sobre trombetas. São as 7 trombetas. Repara que o 7 se repete. 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas. Aí o negócio começa a azedar. Então, aí a quarta parte. Então, capítulo 8, capítulo 9, o capítulo 12 a 14 fala sobre sinais não numerados. É um monte de coisa que acontece, são sinais no céu, na terra, debaixo, assim, no mar. Então, ela vai sendo fatiada. E aí, quando chega no capítulo 16, o capítulo 16, gente, fala sobre uma grande batalha, chamada Batalha do Armagedon. É uma preparação para a queda da Babilônia, que vem no capítulo 18 e 19. É a queda da Babilônia. Aí depois vem o juízo, capítulo 20 e 21, capítulo 22, novo céu, nova terra e a vinda do Cordeiro. Então vamos lá. A guerra do Irã e Iraque. Israel. Irã e Iraque foi, acho que 77, por ali. A Bíblia não fala, as pessoas têm que entender isso. Não fala que o mundo acaba na Terceira Guerra Mundial. Isso é coisa de Hollywood, da imprensa, A Bíblia não diz que a Terceira Guerra Mundial, que poderá vir ou não, não diz, ela é o fim do mundo. A Bíblia diz que o fim dos tempos acontece com a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Isso tem que ficar claro. Irã é um inimigo natural de Israel? Nem sempre. A Pérsia, que é onde fica ali o Planalto iraniano, sabe o que significa? Irã vem do nome Árias. Árias é o povo ariano, que não tem nada a ver com Hitler, nesse caso, com superioridade étnica. Somos aqui uma raça pura, não. Quer dizer nobreza. É um nobre, é um povo nobre. Por exemplo, o Irã foi aliado de Israel. Irã foi um país que reconheceu Israel como nação em 48. Só que o regime dos ayatolás rompeu com Israel. Então, vamos lá. Quando a Bíblia fala do fim do mundo, eu vou dar para você. Existe uma guerra chamada de Gog e Magog. Tá bom? Isso está em Ezequiel capítulo
38 e Apocalipse capítulo 20. Eu gosto muito de Bíblia, então eu quero esclarecer para o povo. Eu fiz até um pequeno vídeo aqui, publiquei domingo. Houve o ataque do Irã, eu publiquei no domingo. Foi na sexta e sábado, eu publiquei no Instagram, mas foi bem curtinho que eu vou explicar melhor. Então vamos lá. Quando fala de Gog e Magog, Gog é uma pessoa, é um líder. Magog é uma região. Só que Gog, ele lidera uma região de uma descendência dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. É a descendência de Jafé. Quem são os descendentes de Jafé? O pessoal pergunta, né? São os indo-europeus. Eu vou te explicar quem é. Grécia, sabe a região dos Balcãs? Grécia, Sérvia, Montenegro, Turquia, os turcos, né? Principalmente a parte europeia dos turcos. Tem uns inimigos chamados de Togaramas, que são os armênios. Mas uma coisa tem que estar certa: o inimigo vem do norte. Então, se você ler Ezequiel capítulo 38, que fala sobre a guerra e da intervenção de Deus numa guerra, eles estão vindo do norte. Se você traçar assim, ó, uma linha, sem brincadeira, uma reta, que sai de Israel e sobe assim, ó, lá para o hemisfério norte, ali está Líbano, Síria, Turquia, Ucrânia, Rússia, até a Finlândia. Você chega lá em cima, são os países do Mar Báltico. Sabe aqueles países? Noruega, Suécia, Dinamarca, a Alemanha está ali no norte. Então é muito difícil você traçar quem é o inimigo. Agora, a gente sabe o quê? Que Gog é uma figura do anticristo. Ele vai o quê? Seduzir as nações para invadir. Só que, eu estou falando da profecia de Ezequiel 38, não é só o norte. Ele vai convencer quem está do lado. Aí entra a Pérsia, que é o Irã. Os iranianos, apesar de serem muçulmanos, não são árabes. Eles são persas. E tem mais, no sul, quem está lá? Eritreia, Somália, Etiópia, que são citados como inimigos. São o povo de Cuxê. Na Bíblia, Cuxê, C-U-X-E, são os cuxitas. E mais, são os povos que estão a oeste, ou chamado noroeste, Líbia, Argélia. Então, gente, é uma confederação, Arthur, é uma covardia. Então, existem sinais do fim dos tempos. Jesus diz, não deixe enganar. Virão falsos profetas. O que tem de falso profeta hoje, dizendo eu sou o Cristo, vai enganar muito. Falsa profecia. Deus manda te dizer, Deus me revelou. Cuidado com essa turma que vê o invisível e não consegue ver o invisível. Então diz, segundo lugar, haverá algo que a Bíblia chama de grande tribulação. A grande tribulação é um período de tempo em que vai ser preparado, no meio dela, da grande tribulação, a vinda do anticristo. Então, os 3 anos e meio iniciais são anos de tribulação, mas são anos de acordo. Israel vai fazer um acordo com o anticristo, que é Gog. E depois, os últimos 3 anos e meio, ele vai romper, e aí o caldo vai engrossar mesmo. A grande tribulação, a reconstrução do templo de Jerusalém, o amor de muitos esfriará. Você tem como sinal do final dos tempos, sinal de catástrofes naturais, terremotos, maremotos. Pandemias são as pragas, né? Que estão dentro daqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O cavalo branco é alguém que recebe autoridade para destruir e vencer. O cavalo preto é a morte que traz consigo o inferno. O cavalo vermelho são as pragas. E o cavalo amarelo é a fome. Vai ter grande. Fala assim, eu vendo um punhadinho assim de cevada, ou seja, um pãozinho francês por um salário. O salário mínimo é hoje o quê? R$1.500? Imagina um pão custar R$1.500. De tanta fome que vai ter. Então, esses são sinais do final dos tempos. Isso tudo é um conjunto. Agora, por que a Bíblia chama de cavalos do Apocalipse? Ou cavaleiros? Por quê? Porque dentro do exército,
o que você tem de mais forte naquele tempo era a cavalaria. E era o que era mais veloz. Então, quando você queria vencer com rapidez e força, você usava a cavalaria. O cavalo entra, passa por cima da infantaria, da Tropa toda. passa e é veloz. Então significa que o juízo de Deus, ele vai ser veloz e vai ser poderoso. Ninguém vai escapar. Então, quando a pessoa fala assim, pastor, vamos pegar as últimas aí guerras. Foi a anexação da Crimeia pela Rússia, lembra disso? Sim. A Crimeia, gente, é uma península pequenininha no Mar Negro, tá bem em cima de Israel. Se você pegar assim, ó, o mapa de Israel tá bem em cima assim, ó, tá o Mar Negro com a Crimeia. Teve uma invasão do Hamas. O Hamas, ele é motivado financeiramente, né, por uma liga árabe extremista, que estão ali nos Emirados, né? Então, mas eles se escondiam aonde? Naquele lugar chamado Faixa de Gaza. Nós tivemos e temos agora um ataque entre o Irã e Israel. Então, isso tudo, gente, preste atenção no que o pastor vai dizer. Chama-se rumores de guerra. Jesus fala assim: ninguém vos engane. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. O que é um rumor de guerra? É uma ameaça de guerra. Mas não vos assusteis. Isso é apenas o princípio das dores do parto. Você lembra quando sua esposa teve seus filhos? Lembra das dores do parto? Dor de parto, Aí aquilo demora um tempo, daqui a pouco o neném nasce e acaba a dor, não é isso? Então, gente, não fique assustado. É o princípio das dores do parto. Mas a pergunta é muito boa. Eu vou gravar aqui com você. Eu vou pedir para você que está assistindo a gente, se você quiser, eu gravo para você um estudo completo sobre o Apocalipse. Vai ser uma bênção, tá bom? E a gente grava junto aqui, tá bom, Arthur? Vamos o pessoal do canal do YouTube aqui. Tá bom, vamos fazer.